Você já viu algum estádio com uma arquibancada com mais de 100 anos de um lado e com uma arquibancada com piscina do outro lado? Não? Pois nesse vídeo eu vou te mostrar isso e tudo sobre o tour no Craven Cottage, a casa do Fulham FC e um dos estádios mais pitorescos do mundo. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada! Beleza? Tamo aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo. Eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. Para quem não conhece, o canal aqui tá chegando pela primeira vez. A gente foca bastante no Cartola FC, Fantasy Game, mas eu gosto sempre de trazer algum vídeo sobre futebol, que é minha principal paixão aí, tá? Inclusive, esse vídeo aqui vai fazer parte de uma série de 3 vídeos mostrando 3 estádios que eu visitei aí durante minhas férias lá na Europa, tá? Então, se você curte tanto futebol, esses tours sobre estádios, mas também Cartola FC, Fantasy Game, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, tá? Como eu falei para vocês, hoje eu vou falar sobre o tour no Craven Cottage, o estádio do Fulham, é um dos estádios mais legais, assim, eu gostei muito, foi um dos estádios mais bacanas que eu já visitei na minha vida, assim, e vou mostrar para vocês algumas imagens, algumas curiosidades, vídeos que eu gravei lá, tá? Só antes eu quero começar a falar para vocês, mostrar para vocês o Craven Cottage, quero falar que algumas imagens estão gravadas na vertical, tá? Quando eu fui lá visitar, meu intuito não era realmente fazer um vídeo assim, mas eu gostei tanto da visita, falei, pô, o pessoal precisa ver isso daqui, precisa conhecer esse estádio, tá? E aliás, se você tá na Inglaterra, cara, mesmo que você não goste de futebol, vale muito a pena visitar lá, tá? Eu fiquei bastante em dúvida, então resolvi gravar esse vídeo para vocês terem certeza de que vale muito a pena. Então, assim, quero começar falando para vocês, vou deixar depois o link, tanto do site, onde você pode agendar essa visita, se você está lá na Inglaterra, e também o site, vou deixar aqui nos comentários fixado, do TripAdvisor, tá? Eles falam um pouquinho sobre o tour e é muito bacana mesmo. É um dos principais notas aí do TripAdvisor, isso de todos os passeios que tem em Londres, tá? É muito bacana mesmo. Então, quero começar falando, vou deixar com vocês aqui algumas imagens. Primeiro, de como é que você chega lá no Craven Cottage, tá? Então, aqui tá para vocês um mapa aí dos estádios de Londres. Então, Londres tem um monte de estádio, tá? E um dos que eu escolhi visitar foi o Craven Cottage, tá? Para você chegar lá, você tem que ir de trem até a estação Putney Bridge. Tem aqui um mapinha como é que você faz para chegar também. E a partir dali vale uma caminhada de uns 15, 18 minutos. Pô, vale a pena? Vale muito a pena essa caminhada, tá? Por quê? Primeira coisa, logo na frente do metrô ali, quando você sai do metrô, tem uma lanchonetezinha assim, tem uns lanches muito bons e lá dentro já tem algumas camisetas expostas ali para você tirar foto, é bem bacana. Tirei uma foto lá das camisetas que ele tem, bem antigona assim, e é bem de bairro, assim, um preço bem bacana. Compra um lanche lá e vai caminhando. Cara, o passeio do metrô até o estádio é muito bonito, assim, né? Tô mostrando para vocês algumas fotos, você vai beirando o rio, então, para quem não conhece, já deixei uma foto aí para vocês do Craven Cottage, né? Ele é super na beira do rio. Então, esse caminho que você vai ladeando o rio num parque. Muito bonito, assim. Uma pena não ter gravado mais imagens, mais vídeos de lá. Mas, assim, tô deixando algumas fotos para vocês aí de algumas flores que tem. Tem também monumento, tem igreja, tem criança brincando, é um parquinho, assim. É um passeio fantástico até chegar no estádio, tá? E aí, já chegando na rua do estádio, pô, assim, é impressionante que você não dá nada de que ali vai ter um estádio. E do nada você chega ali, tá? Então, é bem no meio de um bairro, tá? De um bairro bem tradicional londrino, assim, né? O bairro que chama Fulham, inclusive, né? Aliás, uma curiosidade, muita gente fala Fulham, né? Mas aprendi aí que o jeito certo de se falar é Fulham, sem o H ali, o H mudo, né? Então, para quem quer falar certinho o nome do time, Fulham FC, né? E bom, chegando ali, já tem algumas curiosidades que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, primeira coisa que eu acho que é interessante são essas portinhas aí. Então, você está chegando na rua do estádio e tem umas portinhas bem pequenas, tá? E lembrando que o estádio do Fulham é um dos mais antigos do mundo, tá? E o mais antigo de Londres, tá? Foi criado em 1896 o estádio do Fulham. E essas portinhas são usadas até hoje, mas na época era o principal meio de entrada para o estádio, tá? Você pensa, pô, Eduardo, impossível, porque essas portas são muito pequenas, olha o tamanho disso daí. E aí, pessoal, tô até mostrando para vocês aqui uma matéria da BBC
que é o ser humano, e até o guia falou isso pra gente, ele tá ficando cada vez mais alto, né? Então, assim, na época, essas portas não eram tão estreitas assim para o padrão de pessoas da época, tá? Só que a humanidade tem crescido muito e agora realmente é uma porta bem estreita, assim, me cabe assim, passando bem apertado, tá? Mas ainda é usada, pelo que o guia falou, ainda é usada bastante, mas claro que tem outros pontos de acesso, né? E outra coisa interessante que tem aí, tô mostrando para vocês também, é a estátua do John Haynes. O John Haynes é o principal ídolo da história do Fulham. Inclusive, o Pelé disse, né, que o John Haynes foi o melhor passador que ele já viu no mundo, tá? Então, olha o elogio que o cara ganhou, tá muito brabo, tá? Mas depois eu conto um pouco mais da história do John Haynes, porque tem algumas coisas interessantes sobre ele aí que a gente vai falar depois para vocês, tá? Enfim, seguindo aqui sobre o passeio, chegamos na entrada do Craven Cottage, né? E aí, para você fazer o tour, você pode comprar o ticket lá na bilheteria, tá? Normalmente o ticket não fica esgotado, mas se você quiser garantir, dá para você comprar antes, como eu falei ali pelo site, que eu vou deixar o link para vocês, tá? E aí a entradinha, né, de onde você tem que comprar o tour custa 27 libras. Assim, é um preço parecido com os outros estádios, talvez até um pouquinho mais barato do que, por exemplo, o do Arsenal é 30 libras, o do Chelsea é 30 libras. Lembrando que eu fui visitar isso em 2024, você está assistindo em outro momento, talvez tenha mudado o preço. Mas é um preço em conta comparado com as outras experiências de estádio, de visita que a gente tem. E, cara, eu recomendo muito para vocês. Para mim, foi a melhor visita aí de estádio de todos que eu já fui. Não só aí em Londres, mas de todos os estádios que eu já visitei. Para mim, é a melhor visita de estádio, tá? Enfim, compramos o ticket aí, tá? E aí, uma coisa importante, você tem alguns horários específicos, né? Então, por exemplo, os outros tours de estádio costumam ser vários horários. O do Fulham tem às 11 e às 3 horas da tarde. A gente foi no tour das 11 horas, tá? É, então, vamos agora começar o tour de verdade, começar a mostrar para vocês imagem do estádio aí, tá? É, a primeira vista que você tem é essa entradinha, essa portinha que você tem para entrar para o gramado, tá? É a primeira coisa que você já começa. Tem um guia que vai falando muitas curiosidades para vocês durante o tour, né? E eu vou falar algumas que ele contou pra gente. E, cara, é um guia muito brabo, tá? Até esqueci o nome dele, mas assim, quero deixar os parabéns pro guia. Ele aparece em vários vídeos aí que tem falando sobre esse tour do Fulham, e ele é muito legal, ele é um cara muito simpático, então, deixando aqui meu muito obrigado, agradecimento, e vão no tour lá, porque é bem bacana, tá? E a primeira coisa, deixa eu mostrar para vocês aqui, quando a gente entra no gramado, aqui tô mostrando o vídeo para vocês de como é que é o gramado ali, logo que você entra, tá? Você dá uma vista geral ali do estádio, e logo atrás de vocês fica John Haynes Stands, né? É a arquibancada mais antiga de Londres e uma das mais antigas da Inglaterra também, tá? Foi construída em 1896, né? Mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daí, porque é uma das partes mais interessantes do passeio, tá? Vou guardar isso para o final aí, porque vai ser bem bacana, tá? Mas enfim, vamos continuar o tour aqui, tá? E aí, depois que você passou por esse lado, a gente vai margeando as 4 linhas do gramado, tá? Então a gente vai aqui pelo lado direito do gramado, e lá no final, vocês vão ver um prédio meio preto assim, e eles estão em reforma. E aí, pessoal, eu falei para vocês ali, coloquei na capa do vídeo, inclusive, que o Fulham tem o estádio mais raiz do mundo, né? Então, meu, primeiro, que é um estádio super antigo. Para quem conhece a Rua Javari, aqui o estádio do Juventus em São Paulo é bem parecido a essa parte da arquibancada ali mais antiga. Fica num bairro super tradicional de Londres, tá? Ladeando o Rio Tamisa. Onde é que você vai ver um estádio ladeando o Rio Tamisa, tá? Então é bem bacana isso daí mesmo. Mas o Fulham quer modernizar a experiência de assistir jogo, tá? E, cara, eu acho que vai ser caro, mas vai ser uma das experiências mais bacanas de assistir jogo do mundo, tá? Eles estão criando esse prédio preto ali, que tá bem no final dessa arquibancada atrás do gol. Vai ser um hotel, vai ter restaurante de luxo e vai ter uma piscina para você assistir um jogo de futebol. Tá maluco, imagina? Essa piscina ainda não está pronta, tá? Eles ainda estão construindo ela, né? Vai ser a Riverside Sky Deck, né? Então aqui tem uma fotinho, né, de como é que eles pretendem que vai ficar a matéria do Terra aqui. Mas eu vou mostrar para vocês uma simulação de como é que eles imaginam que vai ser essa arquibancada de
os restaurantes que vão ter, o tipo de comida que vai ter lá dentro. Então você vai poder ficar hospedado, mas num dia de jogo específico, e aí eu tô mostrando já o vídeo para vocês, você vai poder, por exemplo, chegar na hora do almoço. Aqui no Brasil é muito comum, né? A gente chega um pouco antes no estádio, então chegar ali para almoçar, comer alguma coisa com a sua família, tudo mais. Depois pegar num deckzinho ali, beber uma coisinha, tal, não sei o quê. Até, claro, Londres normalmente é muito frio, mas quando a gente estava visitando até que estava um calor, quem sabe pegar uma piscininha ali e assistir um jogo de futebol. Pô, tá maluco? Quer um domingo melhor do que esse daí? Então, parece que vai ficar muito da hora esse Sky Deck, tá? Vai ser uma experiência meio cara, né? Mas enfim, o Fulham tem essa proposta de ter uma experiência para todos os gostos, todos os preços. Então você pode desde ficar na arquibancada mais antiga, que a gente vai falar lá, claro que tem um preço mais acessível, mas também você pode ficar num super hotel, numa super arquibancada com piscina para assistir o jogo, tá? Então vai ser muito da hora. Tô ansioso, quem sabe, voltar daqui uns anos lá e não sei, ter dinheiro para tentar conseguir fazer essa experiência de assistir o jogo nesse espaço aí, né? Mas enfim, seguindo o tour aqui, a gente passa por ali, continua ladeando aí o estádio, né? E aliás, a grama é uma coisa impecável. Depois eu vou mostrar para vocês assim. A gente pode chegar bem pertinho da grama, não pode pisar, mas a gente chega bem pertinho e é assim, é um tapetão, assim, é muito lindo, cara. Os caras cuidam muito bem, claro, para receber Haaland, De Bruyne, Manchester United, todo mundo lá tem que ter um gramado muito bom, né? Enfim, vamos ladeando ali o gramado até chegar na Craven Cottage. Por isso que é o nome do estádio. Agora a gente vai falar do que, para mim, é a coisa mais legal do estádio, tá? Depois a gente vai entrar. Então, estou mostrando para vocês aí o chalé Craven. Então, o que significa Craven Cottage? Craven Cottage, em português, significa chalé Craven. Era uma casa de campo. Antes do Fulham comprar esse terreno e construir um estádio de futebol ali, em 1870, o Eden Craven, que era um barão inglês, tinha uma casa de campo nessa região, tá? E por isso que manteve esse nome. Quando o Fulham construiu o estádio, ele manteve ali o chalezinho, tá? E na época, o guia estava contando pra gente que todo o funcionamento do Fulham, então, staff, o setor administrativo do clube, tudo funcionava ali dentro. Alguns jogadores até moravam ali dentro, tá? Hoje, ali dentro, funciona um espaço para os familiares dos jogadores ou pessoas com muito dinheiro, convidados. É um espaço muito bacana. Depois a gente vai entrar lá para mostrar para vocês, tá? Tudo ali dentro. E tem uma história bem bacana sobre o Pelé ali dentro que a gente vai mostrar na entrada lá dentro desse chalezinho, tá? Mas então, isso compõe mais uma das coisas incríveis da visita. Porque assim, primeiro, já falei para vocês, de uma arquibancada mais antiga da Inglaterra, que a gente vai contar a história daqui a pouquinho, tudo sobre ela. De uma possível arquibancada com piscina que vai ficar pronta, de uma experiência muito bacana. E também de uma casa. Você já viu uma casa na esquina, no escanteio de um estádio? Eu nunca vi, tá? E ali dali tem uma sacada onde o pessoal pode assistir o jogo, que é uma sacada muito massa, tá? Eu vou mostrar para vocês ali também. A gente tirou foto dali, vai ser bem legal, tá? Enfim, a gente vai passando, ladeando de novo, completa a volta pelo estádio e chega finalmente na Craven Cottage, no chalé, né? E aí vamos entrar lá dentro, vou mostrar para vocês um vídeo entrando aqui. Então estamos dentro da Craven Cottage, tá? Então, na época, funcionava como o setor administrativo do clube. Hoje é um espaço de, digamos que um camarote, tá? Então, vocês veem que tem ali um restaurante, tem mesinha para o pessoal tomar champanhe, enfim, várias coisas bacanas. O pessoal assistir uma experiência mais para quem tem mais grana ali, né? Inclusive, depois vai ter a sacada ali para você assistir o jogo. Mas, antes de mostrar a sacada para vocês ali com a vista do gramado, que para mim é uma das vistas mais legais de estádio que eu já vi, fica numa posição super privilegiada, quero mostrar para vocês essa foto aí que eles guardam até hoje de quando o Pelé esteve no estádio do Fulham, no Craven Cottage. E uma curiosidade até é que o Pelé nunca jogou em nenhum outro estádio de Londres, sabe? Por exemplo, o Wembley, que é a casa da seleção inglesa, né? É um dos estádios mais famosos, já recebeu 2 finais de Copa do Mundo, se eu não me engano. O Pelé nunca jogou lá, tá? Então, em 1973, numa excursão do Santos, né? O Santos foi jogar contra o Fulham e o Pelé esteve aí, marcou seu golzinho, inclusive de pênalti, tá? Mas até hoje, o Gui até contou que um dos grandes orgulhos do Fulham, além de ter recebido o Pelé, o único estádio de Londres que recebeu ele, foi ter ganhado do Santos. O Fulham estava na segunda divisão inglesa nessa época e mesmo assim ganhou de 2-1 do Fulham, tá? Inclusive, aproveitando essa história do Pelé, de a gente ter contado sobre
sobre essa questão que ele esteve presente lá e que eles veneram muito, um dos grandes orgulhos. Eu falei para vocês no começo do vídeo que o Pelé disse que o John Haynes foi o melhor passador que ele já viu, tá? E vou aproveitar esse momento para falar um pouquinho mais sobre o John Haynes, tá? É um dos ídolos da história do Fulham, tá? Então, estou mostrando para vocês aqui no site deles um pouco sobre essa trajetória. Foi um cara que, deixa eu até pegar minha colinha aqui, é o jogador que mais jogou pelo Fulham, tá? 667 jogos na história, 676 gols e 167 assistências. Então, isso comprova aquilo que o Pelé falou, de que ele era um ótimo passador, tá? Poucos jogadores na história tiveram mais de 150 assistências, ainda mais nessa época que o futebol era muito mais individualista e não tanto de passes assim, né? Então, uma história bem legal, um cara muito passador. E eles idolatram também porque ele foi capitão da seleção inglesa também, né? Ele estava no elenco que foi campeão da Copa do Mundo pela Inglaterra em 1966, só que ele acabou se machucando e não jogou, tá? Mas alguns outros fatos interessantes sobre o John Haynes são que ele foi terceiro numa bola de ouro, lembrando que naquela época só jogadores europeus que participavam da bola de ouro, tá? Então, claro que não sei se ele era o terceiro melhor jogador do mundo, mas ele estava no patamar ali de top 10 jogadores do mundo. E outro fato interessante é que o John Haynes foi o primeiro jogador da história a ganhar 100 libras por semana. Hoje pode parecer bem pouco, claro, super craques aí, Haaland, De Bruyne e tudo mais, ganham uma fortuna, mas na época, pra vocês terem uma ideia, o patamar que um jogador, o segundo jogador que mais ganhava 20 libras por semana, então ele quintuplicou isso, tá? Então, é um cara muito importante na história do Fulham, inclusive quando o Fulham foi rebaixado, ele continuou no time, então é uma baita história aí, e foi bem bacana de ter visto aí essas fotos mais históricas dessa época, tá? Mas enfim, vamos passar agora para a sacada aí do Craven Cottage, que é bem bacana mesmo, tá, pessoal? Então, a gente tem um caminhozinho ali, chega no Craven Cottage, e daí a gente tem essa vista espetacular do estádio, tá? Então, como eu falei para vocês, quem pode assistir o jogo nesse lugar, normalmente são familiares dos jogadores, né? Ou então pessoas mais endinheiradas que conseguem ser convidadas e conseguem pagar, torcedores ilustres. Ou então até o guia falou pra gente que, por exemplo, se um jogador muito famoso ali, por exemplo, vamos supor que o Haaland vai enfrentar, o Manchester City vai enfrentar o Fulham e ele tá suspenso, o Haaland. Então ele às vezes assiste o jogo ali, né? Digamos que um camarote. E ali é tão experiência tão única que eles fornecem também para o pessoal. Olha isso, um cobertorzinho nos tempos de frio, é muito frio lá em Londres, né? Então eles fornecem um cobertor para o pessoal assistir o jogo e também uma almofadinha ali para colocar no banco. Então, apesar de ser um estádio raiz, eles oferecem todas as comodidades para o pessoal, né? Então, pô, é uma experiência bem bacana ali, com uma vista bem da hora, assim. Tirei uma foto, claro, ali, né, para poder postar depois no Facebook, no Instagram e tudo mais. Mas foi bem legal ter essa vista, e assim, é impressionante. E agora a gente vai. Então, ali tem esse camarote, embaixo do Craven Cottage tem os vestiários, tá? Então, vou mostrar para vocês agora os vestiários do estádio, tá? Onde eu tirei a fotinha ali com o nosso amigo Andreas Pereira, né? Não podia deixar de tirar a fotinha, eu que sou palmeirense, fazer uma brincadeirinha ali, né? Então, não fiquem bravos, torcedores do Flamengo, comigo, mas faz parte das piadinhas do futebol, né? Mas vamos lá. Então, estou mostrando para vocês uma das imagens mais icônicas da Premier League, tá? Então, toda vez que tem transmissão, por exemplo, algum time grande vai jogar contra o Fulham, né, ali, eles sempre mostram essa imagem aí, né? A gente tirou umas fotinhos ali e tudo mais. E aí, nessa portinha, os jogadores chegam de ônibus, passam por esse caminhozinho, entram nessa portinha ali, e para poder acessar os vestiários, tá? Então, meu, você pode imaginar aí que já passaram jogadores, por exemplo, Haaland já passou, o Brasil já jogou lá, o Brasil em 2011 enfrentou o Gana, no Craven Cottage, tá? Se não me engano, ganhou de 2-1 de Gana. Então, Ronaldinho já passou aí, Hulk já passou aí, Neymar, tá? Então, vários craques, Cristiano Ronaldo já passou por aí. Então, vários craques históricos já estiveram ali, com exceção do Messi, que nunca visitou o Craven Cottage, pena pro Messi, né? Enfim, tem os dois vestiários. Eu não tenho nenhuma imagem do vestiário dos visitantes, porque é um vestiário bem pobre, tá? Inclusive, o guia falou uma coisa pra gente que eu achei bem bacana, tá? Que assim, o vestiário dos visitantes, eles não dão nenhuma comodidade. Eles seguem as regras que a Premier League determina e só. Porque eles não querem que os visitantes sejam confortáveis em casa. O cara tem que perder, eles estão lá para ganhar, né? Então eles não deixam confortáveis. Mas no estádio do mandante, né? No estádio do Fulham, a gente gravou várias imagens, tá? Então, você pode ver ali que a gente consegue ter uma vista do todo o vestiário ali, né? Então, eles têm as palavras ali. A gente consegue ver também o setor de massagem, o setor mais médico ali do time, tá? Inclusive, eu achei bem bacana
que eles têm uma foto da torcida do Fulham ali no vestiário, tá? Então é um jeito de se conectar com a torcida, dos jogadores se sentirem, tipo, pô, a gente vai jogar por essa galera aqui, então vamos dar o nosso máximo e tudo mais, né? E aí ficam expostas também, pessoal, as camisetas dos jogadores. E aí, claro que eu não podia deixar, e tô mostrando para vocês agora, uma fotinho ali com o nosso amigo Andrés Pereira, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, tá? Que deu a Libertadores pra gente, o Pitico escorregou e o Palmeiras acabou sendo campeão da Libertadores. Mas, claro, o Andrés Pereira, a torcida do Fulham gosta muito dele, tá? Ele melhorou muito seu desempenho, tem jogado muito bem. E a gente tirou foto ali com o Andrés Pereira, né? E para ir nos encaminhando já para o final desse tour, né? A gente, como eu falei para vocês, podia chegar bem pertinho do gramado, né? E a gente foi lá. Então, saindo do vestiário, a gente faz o túnel, inclusive o guia faz uma brincadeira, ó, se preparem que agora vocês são jogadores do Fulham, tá? Então a gente vai, chega bem pertinho do gramado, e assim, como eu falei para vocês, é um tapete, né? Um tapetão, assim, um gramado impecável. Então tirei foto ali com a minha esposa no gramado ali, fica uma vista bem bonita, né? Porque tem o escudo deles ali, bem bacana. E aí o gramado, e aí lá no fundo vocês podem ver aquela arquibancada onde vai ter possivelmente a piscina, tá? Então bem bacana mesmo essa parte aí. E aí, para finalizar o tour, como eu tinha falado para vocês, vou falar da John Haynes Stand, tá? Então, como eu te falo para vocês, o Fulham é o clube mais antigo de Londres, tá? Então ele foi criado em 1888, com o nome Fulham FC, e o estádio foi construído em 1896. E por que as arquibancadas são até hoje de madeira? E você pergunta, Eduardo, tem uma haste no meio da arquibancada, como é que eu vejo o jogo? Realmente, tem alguns pontos cegos no estádio, tá? Por que o Fulham não muda isso? Porque essa arquibancada, por ser a mais antiga da Inglaterra, por ser muito raiz, assim, por ser muito pitoresca, ela foi um patrimônio histórico, tá? Então eles não podem fazer mudanças, inclusive por isso que ainda tem aquelas portinhas ali, tá? Que foi tomado como patrimônio, então eles não podem mexer nisso, né? Então, são arquibancadas ali de madeira, então, realmente, como eu falei para vocês, tem aquela parte que é muito mais caro, e os ingressos são um pouco mais baratos, até porque tem alguns pontos cegos, eles mudam e informam isso, tá? Então, é tudo bem justo, assim, o que o Fulham faz. E ali você pode ter uma perspectiva histórica de como é que era assistir um jogo na década de 1910 ali, sei lá, de como é que era o futebol mais antigamente. Então, é uma coisa bem bacana também, de uma experiência mais raiz, né, de se assistir. E eles mudaram o nome recentemente para John Haynes, quando ele faleceu, né, em 2005, porque a ideia deles é que, como o John Haynes é um dos craques históricos, né, uma lenda do clube, essa arquibancada nunca vai mudar. Então, sempre vai ter esse panorama do John Haynes ali no estádio. Então, é bem bacana. Nesse lugar também fica a tribuna de imprensa. Então, os jornalistas assistem dali também o jogo. Você pode ficar bem perto dos jornalistas. Aliás, do outro lado também você pode ficar bem perto do gramado. As arquibancadas são muito perto, tá? Você consegue ficar muito perto dos jogadores. É incrível. Imagina, deve ser incrível assistir um jogo lá. Infelizmente a gente não conseguiu, né? Não tinha começado ainda a Premier League, mas quem sabe voltar daqui uns anos para assistir um joguinho lá também seria bem bacana, tá? E é isso, pessoal. Aí a gente vai finalizando o tour. Tem uma parte ali dos troféus do Fulham, é bem pequeno, é um videozinho bem curtinho que eu vou deixar para vocês aí. O Fulham não tem nenhum título muito relevante assim na sua história, tá? É um clube um pouco menor ali de Londres, fica num bairro, o estádio tem capacidade para 25 mil pessoas, tá? O Fulham ganhou algumas vezes a segunda divisão inglesa, mas talvez a maior façanha do Fulham, né, seja a UEFA UEFA League, né? Como é que é a atual UEFA League, né? Que a gente conhece. Eu não lembro como é. Acho que já chamava assim. Em 2010, o Fulham chegou na disputa da final, acabou perdendo para o Atlético de Madrid, né? Na prorrogação. Mas um dos grandes jogos da história do Fulham, né? Tô mostrando até para vocês aqui dessa remontada histórica. Nas oitavas de final, o Fulham enfrentou a Juventus. Cara, a Juventus era tipo um timaço na época, né? O Fulham tomou 3-1 lá em Turim, e na volta, o Fulham saiu perdendo de 1-0 e meteu 4-1 na Juventus, tá? Então, talvez um dos jogos mais históricos, né, da UEFA Europa League, da história do Fulham. Então, é uma coisa que eles lembram com carinho. Enfim, é um dos espetáculos aí do Craven Cottage, né? Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui falando sobre o tour. Como eu falei para vocês, eu quero gravar um vídeo aí falando sobre os outros tours também, do Ajax e do Barcelona. Então, assim, é muito importante, se você gostou do vídeo, deixar o like, tá? Muito importante. Por quê? Dois motivos. Primeiro, para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas e para eu entender que vocês gostam desse tipo de vídeo.
Como eu falei pra vocês, a gente foca bastante aqui no canal, no Cartola, em Fantasy Game, mas se vocês curtiram esse vídeo, eu vou tentar trazer cada vez mais, tá? Então, já visitei outros estádios, Allianz Parque, já comi pênalti no Allianz Parque, tá? Então, já visitei alguns outros estádios. Se vocês curtirem esse vídeo, a gente pode não só trazer desses três que eu falei, mas começar a trazer de outros que a gente visitou aí, para, enfim, engrandecer mais ainda o canal e ser bem bacana aqui, né? Crescer. Então, é isso. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal também, ativa o sininho, deixa o like, e é isso, pessoal. Até uma próxima. Falou!